Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre psicologia e judaísmo, especialmente como lidar com a ansiedade com base no judaísmo. Gostaria de começar hoje propondo para vocês uma pequena meditação para a gente relaxar. A meditação no judaísmo, ela traz muito dos patriarcas e também da Neshama. Na palavra Neshima tem a ver com respiração e tem a ver com Neshama, com alma. Também, quando a gente pensa nos patriarcas, eles eram pessoas que gostavam de ficar no campo. Moshe Rabbeinu também eram pastores. E nossos sábios dizem que isso era porque eles gostavam de meditar, gostavam de ter tempo para eles mesmos. Também na Maser do Berahot, a gente fala um pouquinho sobre que os sábios eles ficavam se preparando 1 hora para rezar. Algumas pessoas dizem que interpretam isso como eles ficavam 1 hora meditando. Então, eu gostaria que vocês tentassem pegar. Agora bota sua mão na sua barriga e inspira e expira. Vamos lá. Primeiro você vai inspirar com o nariz, inspirando com o nariz, e vai soltar pela boca. Pensa que você está cheirando uma flor. Como é que você cheira uma flor? Cheirando uma flor. E aí depois você sopra uma vela. Cheira a flor, sopra a vela. Nesse momento você vai tentar seguir a seguinte contagem: 4, inspira, segura um pouco, 2 e solta, 6. 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, solta. Tentar fazer isso mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Solta. De novo. 1, 2, 3, 4. Inspira. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3. Quando você botar sua mão na sua barriga, você sente o ar indo e voltando. Indo e voltando. Se você estiver respirando um pouco pelo peito, você vai perceber que o seu peito está indo e voltando. Isso, tentar botar a sua respiração na barriga. Quando você solta, vai e volta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom? Vocês conseguiram relaxar um pouco? Quem conseguiu relaxar? Meu nome é Joseph Rosenberg e eu sou psicólogo. Me formei em psicologia e eu brinco que quando eu comecei a estudar mais judaísmo que eu poderia ter feito yeshiva e seria a mesma coisa, né? Eu poderia ter estudado só judaísmo, porque eu comecei a perceber que existiam muitas conexões entre o judaísmo e a psicologia. Quando a gente fala de judaísmo e psicologia, existem várias conexões. Por exemplo, Freud, para quem não sabe, era um dos maiores psicólogos mais famosos. Ele inventou uma psicanálise e os nazistas chamavam a ciência da psicanálise, da psicologia, da ciência judaica, né? E ainda mais, ele falava sobre interpretação de sonhos. Se você pegar o Talmud, a lei oral, ou a Gemara, você vai ver que na Gemara de Brahot se fala sobre interpretação de sonhos. Tanto que fala sobre que uma carta aberta, um sonho não interpretado é que nem uma carta não aberta. Então a gente tem essa conexão. Também a gente fala muito sobre como a mente domina o coração no judaísmo. Que a gente precisa ter amor feito a levo. A mente dominando o coração. Certo? E aí isso me parece muito parecido para mim quando a gente fala da Hassidut, Chabad, que a gente fala de Moshe Talev, que a mente domina o coração naturalmente. A gente fala da questão de que os pensamentos, eles geram ou levam a emoções. Isso parece muito para mim como a terapia que a gente trabalha hoje em dia, chamada terapia dos pensamentos, ou terapia cognitiva, que ela traz a ideia de que nossos pensamentos levam a emoções. E não são as situações que incomodam a gente, sim as interpretações que a gente faz. Algo muito parecido
a gente fala da Hassidut Chabad e quando a gente fala do judaísmo de Moshe Italev, a mente controla o coração. Não somente controla o coração, mas interpretações levam o coração, levam a emoção. Certo? E aí o que acontece? Existe essa conexão, e essa conexão também é aprofundada em outras escolas de psicologia. Por exemplo, existe um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que ele fala muito sobre a importância de a gente conseguir não só conectar nossos pensamentos com a emoção, mas que em toda a resposta há um momento entre o estímulo e a resposta que a gente pode escolher o que fazer. Certo? E ele também dizia sobre que cada pessoa tem uma missão na vida e tem que escolher, tem que conseguir se direcionar para essa missão nessa vida. O que parece muito com a Hassidut. A gente sempre fala da missão que a gente tem como judeus, com a missão de fazer uma moradia terrena para Deus. Mais uma conexão entre a psicologia e o judaísmo com Viktor Frankl. A gente também tem, ainda essas conexões que eu mencionei, uma coisa que eu achei muito interessante, que fala da questão da felicidade. Existe um dito racídico que fala Simha poets together, a alegria quebra barreiras. Não só a alegria quebra barreiras, mas como ela faz você se sentir melhor e ter uma vida melhor. A alegria é como se fosse uma gasolina que te ajuda a fazer mitzvot. Certo? Os salmos dizem Vidut Hashem besimcha. Se eu não me engano, Salmo 100. E a psicologia descobriu que as pessoas alegres, elas trabalham melhor, elas às vezes até são mais bem-sucedidas e até alguns estudos mostram que elas são mais saudáveis, certo? E aí o judaísmo fala Simha poets together, mas também é interessante uma coisa muito específica. Eu estava estudando um pouco sobre a psicologia das emoções e existe uma psicóloga chamada Barbara Fredrickson que ela fala que qual é a função da felicidade? A função da felicidade, da alegria, é você ampliar e construir. É você conseguir aumentar o seu repertório, conseguir ver coisas que não via antes e começar a perceber coisas que não via antes quando você estava mais feliz. Isso te ajuda a ampliar como que a sua perspectiva, ver coisas que você não estava vendo, pensar em o que você estava pensando, sair meio fora da caixa. O que é muito parecido com o Simha poets together, significa alegria quebra barreiras. Alegria quebra barreiras e a alegria amplia. Então é muito parecido essas duas conclusões, tanto na psicologia como no judaísmo. Agora, eu falei de algumas conexões entre a psicologia e o judaísmo, e agora eu quero trazer para vocês algumas estratégias baseadas no judaísmo para lidar com a ansiedade. Primeiro, o Rebbe de Lubavitch, o Menahem Mendelssohn Schneerson, ele falava muito para as pessoas que mandavam cartas para ele sobre ler o livro Shara Bitahon no Rovot Levavot. É o capítulo Shara Bitahon no livro Rovot Levavot. Ele falava sobre a pessoa ter bitahon, ter confiança em Deus. Ele fala para ler esse livro. Esse livro ele fala muito sobre confiança em Deus, como ter confiança em Deus, e como a gente precisa ter confiança em Deus, em tudo que a gente faz. E a pessoa que tem confiança em Deus, ela vai ter menor rata nefesh, ela vai ter tranquilidade. Então eu queria que vocês imaginassem, realmente, tudo que você tem na sua vida hoje, se você acredita em Deus, foi Deus que deu. Deus te ajudou a chegar aqui, Deus te ajuda a escutar essa palestra, Deus te ajuda a tudo. E existe uma frase que eu escutei, se não me engano, do Rabino Molovani, que diz: se Hashem conseguiu tirar os judeus do Egito, será que ele não vai te ajudar a pagar o aluguel? Não vai te ajudar a sair dessas dificuldades? Certo? Então, bitahon, confiança em Deus, que tenha fé em Hashem. Certo? A segunda estratégia é a estratégia que eu já trouxe um pouquinho no começo, Neshima, que tem a ver com Neshama, que tem a ver com respiração. Você conseguir respirar, isso vai te ajudar a relaxar. A respiração diafragmática, como a gente fez no começo, de a gente meditar sobre a nossa respiração e sentir nossa respiração indo e voltando, ela ajuda a relaxar. Como eu falei no começo, nossos sábios meditavam também. E talvez toda meditação seja pode ser uma reza, certo? Você pode pensar. Rabbi Nachman Breslev, ele fala muito de como as pessoas irem ter um tempo para ir bonenut, para você falar com Deus. Ele já até sugeria, o que não sei se é tão fácil hoje em dia, ir para a floresta e falar com Deus. E você falar com Deus o que você quer, ter uma conversa com Hashem.
Isso pode ser através de uma meditação, pode através de ser de você perceber sua meditação, a sua respiração indo e voltando para você se acalmar e pensar em Hashem, ou pode ser de outra forma. A terceira estratégia é Itkafia e Itapcha. Itkafia tem a ver com você sublimar suas emoções, é você ignorar, suprimir essas emoções negativas e deixá-las lá, certo? E a Itapcha é você transformar alguma coisa triste em alegre, alguma coisa amarga em doce. Na psicologia a gente chama muito isso de reestruturação ou ressignificação, ou de basicamente mudar seus pensamentos negativos para positivos. Imagina que você está muito chateado, muito nervoso, ansioso com alguma coisa que está acontecendo no futuro. Você está ansioso. Você está pensando que, e se isso acontecer, se aquilo acontecer, se as pessoas estão me olhando, as pessoas vão achar. A gente pode transformar isso em alguma coisa positiva. Tem uma história muito bonita, que é a história de Yosef. Yosef, no Egito, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Não só ele foi vendido pelo irmão como escravo, como ele foi aprisionado, ele teve que passar, para quem não sabe a história de Yosef, ele era filho de Jacob, nosso patriarca, e os irmãos tinham muita inveja dele e venderam ele, jogaram ele no poço e venderam ele para um escravo. Ao chegar, ele venderam os escravos para os ismaelitas e os ismaelitas levaram eles para o Egito. E no Egito, ele foi trabalhar na casa de uma pessoa, e a esposa dessa pessoa, ela quis seduzir ele, que ele era muito bonito, e acabou que ele foi preso. Certo? E ele na prisão, ele sofreu muito sobre a prisão, mas no final ele voltou e conseguiu ser o vice-rei do Egito. Certo? Ele interpretava sonhos, e como eu já falei sobre interpretação de sonhos mais cedo, ele conseguiu interpretar o sonho do faraó, de 7 vacas magras. E aí como ele percebia, aí teve uma fome muito grande, e os irmãos dele, que venderam ele, foram procurar alimento no Egito, porque diziam que tinha alimento no Egito. E o que é interessante nessa história? Que quando ele se revelou para os irmãos como Yosef, como irmão deles, os irmãos achavam que ele ia querer matar eles, iam querer fazer alguma coisa ruim com eles. Porque ele vendeu eles como escravo, ele sofreu por causa disso. Mas Yosef fez uma coisa que eu acho que é muito parecido com essa história do Itapcha, que ele conseguiu mostrar que eles não... irmãos, eu não vou dizer mal para vocês, porque eu sei que Hashem me mandou primeiro para vocês não terem que passar fome. Então ele viu a história dele de uma maneira que é muito essa de transformar o triste em alegre, em conseguir ver a história dele como algo positivo e achar o positivo, achar a missão na história dele, como a gente falou de Viktor Frankl, de achar a missão e de você transformar um negócio negativo em alegre, em reestruturar, em ressignificar, e viu? Hashem me mandou primeiro. Não é que eu sofri isso, não, que não, Hashem me mandou primeiro. Esse é o sentido do sofrimento. Certo? E aí, quando você tiver esse pensamento, algum pensamento negativo, alguma coisa sobre o futuro, sempre pode pensar na história de Yosef. Na história de Yov, como ele sempre, mais que ele estava sofrendo, ele via isso como parte de que Hashem deu, Hashem devolveu. Ele conseguia fazer essa Itapcha, certo? Ele conseguia pensar de uma maneira diferente, uma alternativa diferente. Então eu vou sugerir um exercício para vocês. O exercício é o seguinte: quando tiver um pensamento negativo, alguma coisa que está te incomodando sobre o futuro, sobre o passado, tenta pensar, esse pensamento negativo que eu estou tendo, certo? Que evidência eu tenho que ele é verdadeiro? Que evidência eu tenho que ele não é verdadeiro? Certo? Agora, vamos tentar pensar. Existe uma alternativa mais otimista para pensar nisso? Ai, meu Deus, vai acontecer tal coisa. Eu vou perder dinheiro. Eu não vou passar naquela prova. Aquela pessoa não vai me responder no Instagram, no WhatsApp. Aquela pessoa com quem eu quero sair não vai querer sair comigo. Existe uma alternativa? Existe uma maneira mais otimista de pensar sobre isso? Qual será que é o melhor que pode acontecer? Certo?
E é sempre bom tomar um passo para trás e tentar ver essa situação como outra pessoa veria. O que um amigo seu ou uma pessoa querida diria para você quando passam por essa situação? Essas 3 perguntas, procurar as evidências, procurar uma alternativa mais otimista e pensar no que um amigo diria, são 3 perguntas que podem te ajudar a fazer essa etapa, a ver essa história como Yosef, certo? A outra estratégia que eu quero trazer para vocês, a estratégia do a gente ver os pensamentos como só pensamentos. Sabe, o livro da Hassidut do Rabat, Likutei Amarim Tanya, do Rabbi Shneur Zalman Liadi, ele fala um pouco sobre a Itapra, no capítulo 27. Mas ele também fala, no capítulo 4, sobre a questão dos pensamentos. Ele fala muito sobre pensamentos. Ele fala que os pensamentos são levushim da alma. Se os pensamentos são levushim da alma, significa que eles não são uma parte integrante da alma. Se eles são levushim, eles são roupas. Se eles são roupas, o que a gente aprende? Nós não somos nossos pensamentos. Interessante. Então, se você pensar que nós não somos pensamentos, isso pode adicionar a quando você estiver usando essa estratégia anterior do Itapa, e às vezes não está funcionando, você pode só pensar, nossa, sabe uma coisa? Nós não somos pensamentos. Eles são só levushim da minha alma. Eles são só roupas. Quando você abraça alguém, você abraça as roupas da pessoa, você não está abrindo a pessoa, você está abraçando as roupas. Imagina você abraçar um rei, você não está abraçando o rei, você está abraçando umas roupas do rei, pode ser. Então, pensa nos seus pensamentos só como pensamentos. Uma estratégia boa para você pensar é pensar numa estrada que tem vários carros passando. Quando você tem vários carros passando, talvez você imagina assim, eu vou contar, esse carro é azul, aquele carro é vermelho, aquele carro é preto, legal. Você vai ficar focado nesses carros. Mas pensa que esses carros são que nem pensamentos. Não entra neles. Vê a estrada e os carros passando como apenas pensamentos, como apenas carros. Deixa eles passarem, eles não significam nada. Você pode até pensar, às vezes, eu sou um idiota, eu sou um chato, sei lá o que, todos esses pensamentos estão me incomodando, o que vai acontecer, o que vai acontecer de ruim, tô preocupado. Você pode pensar, nossa, eu tô tendo um pensamento, eu tô preocupado, nossa, eu tô tendo um pensamento que eu sou uma pessoa chata, nossa, eu tô pensamento que ninguém gosta de mim. Esses são pensamentos, só ter um pensamento. Tenta pensar que esses pensamentos não são você, não dizem nada, são só pensamentos. Isso é o capítulo 4 do Tânia, ele fala sobre os levushim, e você pode usar isso como uma estratégia judaica. Não se identificar com os pensamentos. Ok? Outra estratégia. Agora, a gente pode só pensar em exercícios físicos. Como é que exercícios físicos ajudam a gente? Certo? Exercícios físicos ajudam a gente para melhorar a ansiedade, melhorar a depressão e até para a gente ficar bonito, né? E perder o peso. Mas é interessante que o Rambam, o filósofo Rabino Maimônides, ele falava sobre isso já no Ilhot Deot dele, que é um livro da Mishneh Torah. Ele fala sobre leis de caráter e desenvolvimento pessoal. Ele falava sobre a prática de exercícios físicos, e que a pessoa precisa andar, precisa fazer exercício físico. E ele falava isso já 1000 anos atrás. Ele também falava que nossos pensamentos levam a mudança de nossos órgãos, o que hoje em dia a gente chama de psicossomática, né? Sabe quando você está muito estressado, você tem aquela azia? Isso tem a ver. Então, exercício físico também é uma coisa muito importante. Mas eu não tenho vontade, eu não tenho tempo. Às vezes uma caminhada, às vezes você botar um pedômetro no seu celular, você faz uma caminhada, percebe quantos anos você está andando, faz um jogo de ver quanto tempo você anda por dia. Então, a gente falou de alguns exercícios. A gente falou sobre Itapra, Itkafia, a gente falou sobre confiança em Deus e Bitahon. A gente falou sobre não se identificar com seus pensamentos, lembrar dos levushim. E a gente falou também de exercício físico. Eu quero deixar um bônus para vocês também, que é sempre bom ter um pouco a mais, que é esse Hadat. Que é, às vezes, quando você não consegue, nada está ajudando você a se livrar desses pensamentos, você pode fazer esse Hadat, que é você tenta ignorar esses pensamentos, faz outra coisa, vai estudar a Torá, vai ler uma coisa, vai se distrair, sai desses pensamentos, não dá bola, certo?
Essas são algumas estratégias para você lidar com esses pensamentos. Gostaria, depois, de abrir a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. E muito obrigado por participar da palestra.